A obra de Deus. Disse Jesus que a obra de Deus é esta, que crear naquele que ele enviou. João 6:29. Obra é realização. Assim, esse crer proposto por Jesus não é um crer místico, mas a aceitação da pessoa jurídica a Jesus, os seus mandamentos. Conforme as Escrituras, apesar de os judeus terem os mandamentos, o decálogo, eles não os guardavam. Veja, examinai-se as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. João 5:39-42. Diz o Espírito Santo por João, porque o amor de Deus é este, que guardemos seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Disse também Jesus, porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. João 8:43. Disse ele, a tua palavra é a verdade. João 17:17, última parte. E na mesma ocasião, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? João 8:45 e 46. E o salmista, a tua lei é a verdade. Salmo 119, verso 152, primeira parte. Disse ainda Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é vosso Deus, e vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. João 8:54, 55 e 8:19. Diz o Espírito Santo por João, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2:3. Ainda outras provas existem, mas estas bastam como prova de que os judeus contemporâneos de Jesus, que não reconheceram a Jesus como um enviado do Pai, assim procederam devido a não serem observadores da lei de Deus, apesar de examinarem as Escrituras e se mostrarem rigorosos quanto à lei de Moisés. Apesar das suas pretensões de serem justos quanto aos preceitos e ordenanças de Moisés, disse Jesus que eles não criam nos escritos de Moisés e que se eles crescem nos escritos de Moisés, também creriam nele, Jesus, porque de Cristo escreveu Moisés. João 5:46 e 47. Outro sim, por ocasião do testemunho de Estevão, disse ele, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Atos 7:53. Assim, nem a lei de Moisés eles guardavam com integridade, pois a lei de Moisés fora dada com a intermediação de anjos, enquanto que a de Deus fora dada pelo próprio Deus. Voltemos ao tema principal, qual seja a obra de Deus. Se a obra de Deus é que creiamos naquele que Deus enviou, se faz necessário que saibamos como crer. Há um pensamento generalizado entre os evangélicos de que a condição para a salvação é aceitar a Jesus como Salvador e confessar a Ele para que adquira-se direitos à vida eterna, quiçá devido à afirmação de Jesus de que todo aquele que exercitar fé nele, ou todo aquele que crer nele, tem a vida eterna. João 3,36. Ou devido ao que diz outra Escritura, mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Conforme já afirmamos noutra ocasião, no artigo Um Nome sobre Todo Nome, o nome ao qual é necessário ter fé para ser adotado na família de Jesus, não é somente crer na palavra Jesus, mas crer nos mandamentos de Jesus, que são o seu senhorio, a sua fama, o seu domínio. E para provar o que afirmamos, faremos acurada análise sobre o tema. Disse Jesus, quem crer em mim, crer não em mim, mas naquele que me enviou. João 12:44. Afinal, Jesus não era o enviado do Pai para que o mundo cresce por ele? Devido a Jesus fazer citações e referências à pessoa dele, isso tem levado muitos a presumirem que a aceitação deva ser feita ao varão Jesus como pessoa física, quando em verdade deve ser feita à sua pessoa jurídica, que corresponde aos mandamentos de Deus, que são a palavra de Deus, das quais Jesus era porta-voz. Uma escritura diz, crede em Deus, crede também em mim. Ora, se quem crer nele, crer não nele, mas no Pai que o enviou, então ele não estava referindo-se à sua pessoa física, que era uma manifestação física de Deus, mas à sua pessoa jurídica, que é o Espírito e vida, e a vida eterna. Pois disse Jesus, e sei que os seus mandamentos são a vida eterna. João 12:50, última parte. Jesus disse mais aos judeus, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. João 8:47. Isso quer dizer que eles não davam ouvidos aos mandamentos de Deus, pois Isaías havia profetizado assim. Ouvi de fato e não entendeste, e vedes em verdade, mas não percebeste. Isaías 6:9. E a razão disso repetiu Jesus, porque o coração deste povo está endurecido,
e ouvira de mau grado com os seus ouvidos e fechara os seus olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Isaías 6,10. Hoje o povo que se nomeia de povo de Deus cuida que a denúncia de Jesus se refere ao Israel da Palestina e o que fora profetizado por Isaías foi para os contemporâneos de Jesus. Entretanto, o profeta perguntou para Deus até quando, e Deus lhe disse: até que se assolem as cidades e fique sem habitantes, e as casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Versículos 11 e 12. Na símile constante, no capítulo 5 de Isaías, Deus tem um ai para a sua vinha, porque esperou que exercessem juízo e praticaram opressão, esperou que praticassem a justiça e houve clamor por falta dela. Isaías 5,7. Também houve bebedeira e banquetes. Veja, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas de vinho há nos seus banquetes, e não olha para a obra do Senhor, nem considera as obras das suas mãos. Isaías 5, 11 e 12. Essa obra tem sido manifesta a todos, nada obstante, dizem alguns: avise e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Isaías 5,19. E na sentença determinada pelo Senhor consta a razão desse ai. Veja: por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua voz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. Isaías 5, verso 24 e 25. Olhe Prestes, missionário.